Segunda Crônicas, capítulo 19, versículos 3. Boas coisas, contudo, se acharem em ti, porque tiraste os fortes ídolos da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Você pode até estar achando estranho eu estar lendo a Bíblia, as Sagradas Escrituras, que é o nome correto, e citando este versículo dos fortes ídolos, certo, pessoal? Pois bem, vamos adentrar diretamente, na verdade oculta, sobre essa tal edificações, também conhecido como obeliscos, que tem esses monumentos espalhados em todo o planeta. Mas um deles, na atualidade, precisamente inaugurado no dia 13 do domingo, olha aí o número 13, numerologia, que para muitos é o dia do azar, o número do azar. Aqui ao fundo, na imagem aqui do notebook, está o obelisco, ou monumento, em homenagem feita a um memorial em Botafogo, no Rio de Janeiro, a qual a Prefeitura de Marcelo Crivella, juntamente com a iniciativa privada, fizeram este monumento com a transferência de identidade para ser um museu abaixo. E o detalhe, com uma passagem bíblica dos 10 mandamentos: não matará. Segundo Marcelo Crivella, essa foi uma homenagem, vamos dizer, uma homenagem póstumas aos 6 milhões de judeus a qual foram sacrificados no Holocausto de Hitler, na Grande Alemanha. Mas você vai ver também a curiosidade a qual isso representa. E como já é de costume aqui, não pode faltar a música tradicional nas nossas aberturas, Hoje foi um negócio mais oculto, porque trata-se de uma história sobre esse obelisco, sobre este monumento, tá certo? Que tem uma representação significativa, estrondosa nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, a qual você conhece, tá certo? Então você vai entender como de fato esse obelisco serve, para alguma coisa. Então você vai entender realmente o significado. Por que que Marcelo Crivella resolveu agora, no final de sua campanha, do seu mandato, com milhares de pessoas morrendo do Brasil afora, inclusive Rio de Janeiro, um dos lugares mais afetados pela Covid-19, certo? Você vai entender, certo? O que tem sobre isso. Vamos escutar um pouquinho da música aqui do próprio Marcelo Crivella, quando era cantor da Igreja Universal, Vamos lá. Marcelo Crivella, Gideão Cabriteiro. Vamos ver a ironia deste louvor, uma música, de estilo sertanejo. Olha aí, Gideão Cabriteiro, Marcelo Crivella. Eu gostava muito dele quando ele era cantor também, Até domingo eu não tinha nada contra a representatividade de Marcelo Crivella na Prefeitura do Rio, mas agora, por disso, eu não tenho mais minha visão diferente como agora eu tinha anterior. Olha aí, tá vendo? Isso aqui era uma música que tinha um tema histórico sobre o que aconteceu, anteriormente com Gideão era um juiz, que era tido como mão fechada, Olha aí só o tema da música, a ironia da música, Mas esse pessoal, eles se vendem quando estão na frente desses serviços, certo? Raramente não tem um que não se venda para a nova ordem mundial, os globalistas, os donos dos bancos, das grandes empresas mundiais. Olha aí. Pronto, vamos lá. É o seguinte, pessoal. Marcelo Crivella, agora no dia 13, inaugurou, antes de deixar o seu mandato, que acaba agora já em dezembro, em janeiro já é o Eduardo Paes. Muita gente não concordou com a vitória de Paes, eu também sou um dos tais que não concordo. Mas será que Marcelo Crivella não perdeu essa eleição,
por permissão do próprio Criador, a gente tem que ver por isso. Por quê? Quando o Criador dá poder, ele também tira, tá certo? Independente de você ser espiritualizado ou não. No caso, Marcelo Crivella era espiritualizado no ramo evangélico da Universal. Todo mundo conhece. Era um bispo licenciado da igreja até então. Mas a curiosidade. Antes dele deixar os seus 4 anos de governo, né, um caos total no Rio de Janeiro, que tem também as falhas dele, ele fez um agradecimento ao seu Deus, ao Senhor, não ao Senhor dos exércitos, mas sim o poste ídolo de Baal, que é esses obeliscos. Eles são oferecidos a Baal em vários tipos de relatos bíblicos. E o que é pior, em todas outras religiões, o obelisco significa prosperidade, significa vitalidade, significa, né, a ereção masculina, chama-se, né, pênis de Baal. Se você tiver criança em casa, tire da frente agora do computador, do celular, se estiver escutando meu vídeo, que esse vídeo que não é para criança. Então representa isso. Na Praça São Pedro tem um obelisco gigante, como na entrada de Ipanema, em outras localidades na Argentina e em vários cantos. Então Marcelo Crivella, não se contendo. Você escutou a música anterior, que ele era contra Baal, né? Inclusive tem até a música de Gideão, pois construiu agora um monumento transfigurado de homenagem aos judeus sacrificados, certo? Com Luiz Fux, né, que é um dos representantes do STF, veio particularmente, parece que é descendente também de judeu, a inaugurar o governador de exercício, Carlos Castro, né, do Rio de Janeiro, Carlos Castro e outras autoridades. Será que isso não está meio estranho? Essas personalidades indo também para esta inauguração, já que está morrendo hoje 181 mil pessoas e 885 do Covid-19, certo? Quantos leitos não foram construídos em Prefeitura de Crivella para tentar conter o avanço do coronavírus, como também agora que as aglomerações aumentaram estarrecedoramente na capital fluminense. Inclusive, como até uma festa do Sorriso Maroto de São Cristóvão, que foi lotada, pessoas sem máscara, sem nenhum tipo de proteção, certo? Então o pessoal no Rio de Janeiro estão entregue, a população está entregue, sabe-se Deus a quem, certo? Por isso que a permissão, talvez, de Eduardo Paes ter ganhado a prefeitura, e a gente não entende os desígnios do Criador, se você acredita ou não, certo? Então Marcelo Crivella levantou um poste ídolo, mais um poste ídolo, com dinheiro público, o meu, o seu, eu digo o meu, porque eu também derramei muito suor aí no Rio de Janeiro, até hoje tem empresas me devendo dinheiro, a qual eu já ganhei em várias instâncias, e nesse leilão judicial nunca sai para me ganhar o meu dinheiro que eu tenho direito. Então o Rio de Janeiro ainda me deve dinheiro, as empresas do Rio de Janeiro me devem dinheiro, então eu posso falar, certo? Então, o poste ídolo, o monumento, foi criado em homenagem, como memorial aos judeus, não passa de um sacrifício ao Deus Baal. Para que você tenha mais uma notoriedade, faça um estudo e você vai significar, você vai entender o significado, ou seja, que Baal significa Senhor, em umas traduções. O Senhor bíblico, a qual a gente chama Pai, né, é oferecido a Baal, certo? Mas eu não vou entrar nesse mérito, não confunde você. Eu estou falando aqui que ali foi mais uma treta, né? Mais um sacrifício ao Deus pagão dentro do Rio de Janeiro, certo? E por que é pior, cometido por um evangélico, certo? Que cantava música contra Baal e levanta um monumento a Baal, transfigurado de monumento para os judeus. Não sei quantos metros de altura,
Eu leio tudo as metragens e tudo, mas eu não decorei agora aqui no momento. É muito alto o monumento. É um monumento que vai ficar uma edificação no Rio de Janeiro, ali perto de Botafogo. A Baal. Exatamente, a Satanás. Baal significa ele, né? Satanás, o adversário. Pesquise os dicionários bíblicos que tem. Quem era Baal? Certo? Era o aproximado. Baal era o Deus mais opositor da Sagrada Escritura ao Criador dos céus e da terra. E a população se levantava e achava que Baal fazia milagres. O Deus das fertilidades, das grandes colheitas. Então Baal tinha realmente um reconhecimento do povo de Israel e até mesmo de outros povos pagãos. Porque Baal fazia maravilhas através de Satanás. Inclusive existe uma série que na Globo, não sei se está na Globoplay, mas eu tenho até com DVD, série chamada Supermax, que o vilão da história da Supermax, que era um reality show, né, na série dos candidatos, né, a concorrer ao prêmio, era dentro de uma penitenciária. Então tinha um ser chamado Baal, cara possuído pelo espírito de Baal, que matava as pessoas de formas horrendas na série. A própria Rede Globo conhece a história de Baal e outras entidades. Então, pessoal, é de se estranhar esse monumento, né, que foi feito como memorial, com mais um obelisco no estado, na cidade do Rio de Janeiro. É assustador como o povo do Rio de Janeiro está entregue a deuses pagãos, principalmente a Baal. Podemos confiar no sistema evangélico em si? Será que podemos confiar não apenas somente em Deus? Tire suas próprias conclusões. Pois aquele monumento para as vítimas, para lembrar das vítimas do Holocausto, que em si já é um sacrifício. Porque a Alemanha mesmo não fez isso lá. Porque a Alemanha que fez as atrocidades contra os judeus, não foi eu, brasileiro, nem você, nem seus antepassados. Quem matou aqueles 6 milhões de judeus foi quem? Adolf Hitler e os seus cupichas. A Alemanha, que hoje prega de boa moça com a Angela Merkel como a mulher que resolve tudo, né, que é uma das poderosas marionetes do sistema Illuminati. Não fez isso. Então o próprio povo judeu de Israel podia fazer, né, esses monumentos de porte ídolos lá. Mas Marcelo Crivella quis fazer aqui no Rio, no Brasil, com dinheiro público. Ah, mas teve dinheiro da iniciativa privada, mas não diz a porcentagem a qual a iniciativa privada colocou naquele obelisco. Enquanto isso, quantos talvez respiradores, quantos leitos poderiam ser feitos com esse dinheiro desse obelisco? O memorial. Que ali foi gasto dinheiro, placa de bronze e tudo mais. O Rio de Janeiro está entregue a Baal, queira você, acreditando você ou não, certo? Muito boa noite. Essa é apenas uma ressalva. Eu queria mostrar mais histórias sobre os obeliscos, mas isso aí requer estudo, requer tempo, né? E a plataforma aqui não aguenta muito tempo, né? Os meus caros telespectadores só entram em determinados horários. Raramente tem um embate aqui ao vivo, certo? Mas fica a dica, quem entrar depois, quem vai entrar, vai saber do que eu estou falando. Desse, né, memorial que diz que vai servir, né, como museu de exposição, né, no subsolo, para os alunos, para não sei o quê. Aí já é outra história, eu não entro nesse mérito. Porque não fez só apenas um museu, tinha necessidade em si de construir o pênis ereto de Baal, certo? O poste ídolo, o bosque, conhecido como também bosque nas Sagradas Escrituras, tinha necessidade de mais um poste ídolo, não é? Lá no Rio de Janeiro, na situação que vive o Estado. Por isso que ele saiu da prefeitura, por isso que ele perdeu a prefeitura. Um cara que é tão corrupto, até além de mais do que ele. Por permissão do Criador, que não cai nenhuma folha da árvore a qual o Criador não permitir. Então teve permissão de Deus
e do povo para tirar Marcelo Crivella de lá. Fica a dica, você gostando de mim ou não, certo? Não estou atacando aqui a sua religião, a igreja em si, o rapaz, o senhor é licenciado. Não estou atacando hora nenhuma a igreja. Aqui não, Jesus está falando mal da igreja. Não, estou falando uma pessoa licenciada da igreja. É outra história. Se é licenciado, ele não tem mais nada a ver com a igreja. Certo? Então, pessoal, uma boa noite. Fiquem todos com Deus. E Rio de Janeiro, ore, se apegue ao Criador, que é o único que pode resolver as situações a qual vocês passam, meus irmãos conterrâneos. Um grande abraço aqui de Rio de Oliveira e Deus abençoe a todos.